O Graça para Prosperar hoje, ele vai ajudar você a resolver esse problema. Ou seja, você pode resolver todos os problemas da sua caminhada, da sua jornada, sem estresse, ok? Sem estresse. Minha pergunta para você hoje é: você anda estressado? 99997-2005 é o telefone para você participar conosco ao vivo aqui do programa Graça para Prosperar. Qual que é a mentira do estresse? Quando nós lidamos com qualquer problema, nós precisamos primeiro descobrir qual é a sua origem, se desejamos resolvê-lo. Não é verdade? Então, quando você está lidando com um determinado problema, você não estanca uma hemorragia só limpando o sangue. Você primeiro precisa de saber aonde que o sangue ele está jorrando, para você ali estancar aquela hemorragia. Da mesma maneira, meu querido, presta atenção, para você resolver o problema, você precisa de perceber qual é a origem dele. Então, para você resolver o problema do estresse, que muitas vezes acomete, visita muitas pessoas e promove uma vida muito ruim. É muito ruim viver estressado. É muito ruim viver uma vida debaixo de condenação, de culpa. É muito ruim quando você vive uma vida estressada, sem prazer. Você acorda na segunda-feira sem aquele deleite, desfrute. Poxa, será que hoje eu vou conseguir resolver as demandas da minha caminhada, da minha jornada, da minha vida? Não, você vive uma vida completamente angustiada, porque não há prazer, não há desfrute. Deus, ele quer levar você a viver uma vida abundante. E para viver uma vida abundante, você não pode viver uma vida estressada. Tá me entendendo? Você não pode viver uma vida refém da ansiedade, da angústia, né? Aquilo que vem promover em você todo tipo de doença. O que é interessante a respeito disso é que a gente precisa entender qual que é a sequência de tudo. Então, muitas vezes, há coisas ruins acontecendo conosco, na nossa vida. Então, por exemplo, a pobreza, a ansiedade, a depressão e muitas outras enfermidades físicas, elas têm origem. E esses problemas são como frutos de uma árvore. Então, algumas vezes tentamos remover os frutos assim que eles brotam, mas percebemos que logo em seguida eles aparecem novamente. Agora, qual que é a maneira de você resolver o problema? Não é tratando com um fruto, é tratando com a raiz. Se os frutos que estão sendo gerados dentro dessa sua caminhada, da nossa caminhada, são frutos ruins, nós precisamos de lidar com a raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? O que está causando esse fruto ruim? Por que muitas vezes a gente quer tratar com aquilo que está à vista e não com aquilo que está de maneira oculta, que é a raiz. A raiz está oculta, você não vê a raiz, mas às vezes é a raiz que está doente. Então você precisa de tratar a raiz para solucionar as demandas, os problemas. E hoje, Deus, ele quer mover na sua vida, meu querido ouvinte da Rádio Vinha FM, removendo todo medo, removendo todo estresse, removendo toda ansiedade, removendo toda aquela incerteza. Será que a minha vida vai dar certo? Será que a minha caminhada vai ser uma caminhada de sucesso? Hoje o Graça para Prosperar, ele está aqui para trazer alívio, descanso e favor multiplicado sobre a sua vida. E você pode participar conosco pelo 99997-2005. Agora, é muito importante que você entenda qual que é a sequência para você perceber o que está debaixo do solo e se constituir a raiz de todos os nossos problemas. Então, o estresse causa todo tipo de doença. Isso daqui é uma coisa que você precisa entender. Então, as pessoas vão perceber. Um dia eu estava do lado de um cardiologista e tinha uma pessoa que estava com uma camiseta assim, ó, no stress. Já viu aquelas camisetinhas que tem esses dizeres, Jaqueline? Aí o cardiologista falou assim pra mim: olha, esse tipo de camisa aí atrapalha a minha profissão. Porque, em outras palavras, o estresse é o que promove todo tipo de enfermidade. Muitas enfermidades são causadas por conta de uma vida estressada. Agora, o que produz o estresse? Entende? E você sabe o que é interessante? Por causa do estresse, e porque o estresse produz doenças, né? Muitas pessoas vivem uma vida muito ruim por causa do estresse. O que o mundo tenta proporcionar? Ele tenta proporcionar uma vida sem pressão. Você já reparou que a maioria das pessoas, elas querem promover em você uma vida sem pressão? Agora, presta atenção. Existe vida sem pressão? Responde pra mim. Existe vida sem pressão? Não existe vida sem pressão.
Agora, por que as pessoas querem tirar a pressão? Porque elas acreditam que tirando a pressão vai tirar o estresse, mas é uma mentira. Sabia disso? É uma mentira. Por que é uma mentira? Porque o que promove o estresse não é a pressão. O que promove o estresse é o medo. A raiz que produz o estresse é o medo. Tá me entendendo? Então, quando você vive em um ambiente de constante ameaça, né? Um ambiente de constante insegurança, aquilo vai produzir estresse em você. Você vai viver uma vida estressada. Por quê? Porque o que produz o estresse é o medo. Agora, como viver uma vida sem medo? Então, você consegue perceber, a primeira menção de medo na Bíblia está lá no Éden. Foi quando o homem pecou, a palavra de Deus diz, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 9, né? Que chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, olha só, a primeira menção de medo na Bíblia, você sabe que existe um princípio na Bíblia que é o princípio da primeira menção. Esse princípio, ele desenvolve em toda a palavra de Deus, de maneira que a primeira menção daquela palavra, o seu sentido vai discorrer em toda a Bíblia. E a primeira menção de medo na Bíblia, ela está relacionada de um medo de um encontro com o Pai, com Deus. Isso significa que o medo, na verdade, em última análise, é medo de estar diante de Deus. Então, quando você vive uma vida estressada, com medo, você está com medo de estar diante de Deus. Agora, por que muitas pessoas, elas ficam com medo de estar diante de Deus? Então, vamos analisar o medo aqui. Um exemplo. Você está com medo de perder o emprego. Na verdade, você não tem medo de perder o emprego. Você tem medo de perder o emprego. E depois que você perder o emprego, você não arrumar outro. E depois que você não arrumar outro, você não ter dinheiro para se manter. E depois que você não ter dinheiro para se manter, você vai passar fome. E passando fome, você vai morrer. E depois que você morrer, você vai estar diante de Deus. Entende? Então, as pessoas, elas não têm medo de voar de avião, por exemplo. Elas têm medo de morrer voando de avião. E se morrer, elas vão estar diante de Deus. E é muito ruim na cabeça de muitas pessoas essa possibilidade. Porque se eu estiver diante de Deus, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Então, você percebe que o medo começa a produzir na pessoa todo tipo de estresse. Agora, se eu disser para você que há uma maneira de você viver uma vida livre, viver uma vida descansada, viver uma vida onde você não precisa ficar refém do medo, aonde você não precisa ficar refém dessa possibilidade de estar diante de Deus, porque se você estiver diante de Deus, como diz o apóstolo Paulo, vai ser incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Por quê? Porque você já viveu uma vida onde a consciência do amor lançou fora o medo. Então, o que desperta o medo? Eu vou te falar o que desperta o medo. O que desperta o medo, então você já entendeu que o medo, na verdade, em última análise, é o medo de você estar diante de Deus. E estando diante de Deus, como você vai se apresentar diante de Deus? Agora, uma vez que você entendeu que o que importa é estar diante de Deus e como você vai se apresentar diante de Deus, o que produz o medo nas pessoas? O que produz o medo nas pessoas é a condenação. Condenação produz medo nas pessoas. Então, por que as pessoas vivem com medo? Porque a maioria das pessoas, elas vivem em um estado de completa condenação, de completa desqualificação. Por que muitas pessoas, elas não conseguem atingir ou desfrutar do seu potencial máximo? Porque estão debaixo de culpa e de condenação. E viver debaixo de culpa e condenação é o pior estágio, é a pior maneira de uma pessoa viver. Deus, ele não quer que você viva assim, é muito ruim. Deus, ele quer que você viva uma vida cheio de graça, cheio de bondade, cheio de favor, desfrutando do favor imerecido, livre de condenação, porque você é amado. E se você estiver diante de Deus hoje, se você tiver a oportunidade de dormir e acordar na glória com o Senhor, você vai perceber que é incomparavelmente melhor. Por mais que a sua vida aqui seja uma vida de abundância financeira, não se compara com o que está proporcionado e reservado para você na glória diante de Deus. Por isso, nós precisamos de ser livres de toda condenação, de toda e qualquer condenação. A condenação não é a vontade de Deus para você. Consegue me compreender?
Você consegue me compreender, ouvintes da Vinha FM? Deus, ele não quer que você viva uma vida debaixo de condenação. Viver debaixo de condenação é derrota. E você não consegue projetar projetos nobres se você tem constantemente esse senso de reprovação dentro de você com o Senhor. Uma pessoa debaixo de condenação, ela não consegue orar. Ela não consegue chegar diante de Deus e ter uma vida de oração saudável, porque ela sempre vai estar em demanda. Ela acha que ela vai orar, ela vai pedir e Deus não vai ouvir, porque ela está debaixo de culpa e de condenação. Então, tome muito cuidado para você não viver uma vida ruim assim. Então, a condenação, ela produz todo tipo de neurose, né? de relacionamento horrível. Tem pessoas que vivem num ambiente de condenação tão terrível que elas nem conseguem vir para o culto, para congregar, para ter um momento com o Senhor, para receber a palavra, porque elas estão debaixo de condenação. A condenação, ela te paralisa. Agora, pastor, como que eu venço a condenação? Porque essa é uma pergunta válida. Você que está participando conosco pelo 9997-2005, participa comigo aqui, 99997-2005, que eu tenho certeza que você vai receber muito favor abundante da parte de Deus. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou ouvir as participações, mas deixa eu te fazer uma pergunta: como que nós vencemos a condenação? Você está vivendo debaixo de culpa e de condenação? Você está vivendo debaixo de medo? Você está vivendo uma vida difícil, horrível, sem graça, sem prazer, sem desfrute? Quer vencer a condenação? Eu vou te ensinar a vencer a condenação. Hoje o Graça para Prosperar vai ser um programa que vai trazer alívio e descanso para você viver uma semana abundante, cheia do favor. Deus, ele não tem essa vida de estresse, de medo e de condenação para você. Você sabe por que tem muita gente que teme o futuro? Porque vive debaixo de condenação. Como que você pode esperar coisas boas do seu futuro se você acha que Deus está irado com você? Como que você pode ter expectativa de coisas boas para você, na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, se você acha que Deus, ele não vai ouvir a sua oração? Como que você acha que Deus, ele pode resolver o seu problema, a sua demanda, na sua empresa, se você cultiva na sua mente de que o que você está passando, na verdade, é uma disciplina divina? Presta atenção, não há saída para você. Se Deus não está do seu lado, não há saída para você. Por isso, meu querido, presta atenção, remova todo sentimento de condenação, de culpa, de reprovação. Remova hoje. E eu vou te ensinar a remover, mas eu vou te ensinar a remover isso depois do intervalo. Você não pode sair. Na verdade, eu quero que você mande para mais pessoas esse programa do Graça para Prosperar hoje, que está muito especial. E nós vamos juntos aqui na Rádio Vinha FM. Você pode participar pelo 99997-2005. Manda sua participação, seu pedido de oração, seu testemunho. Participa conosco, 99997-2005. E você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, @PR André Francisco, e também no YouTube, PR André Francisco. Vai lá e nos siga nessas redes sociais, aproveite o intervalo, vai nas plataformas digitais, nas redes sociais, e nos siga em todas elas para você receber muito conteúdo da parte de Deus. E depois do intervalo, eu vou te dar a chave para você vencer a condenação. Não saia daí, é o tempo do break. De volta com mais Graça para Prosperar, hoje falando sobre a mentira do estresse. Você anda estressado? Você está vivendo uma vida ruim, angustiada, cheia de dificuldade, de luta? Quero que você mande aqui o seu pedido de oração. No final estarei orando por você. Isso mesmo, estarei orando aqui no Graça para Prosperar, abençoando a sua vida, abençoando o seu dia e declarando que você viverá uma vida livre de todo estresse, de toda culpa, de toda condenação, desse sentimento de reprovação. Não é a vontade de Deus para você que você viva uma vida assim. Deus, ele tem uma vida maravilhosa, abundante para você. Amém? Agora, presta atenção em algo. A mentira do estresse, ela produz em você todo tipo de condenação. Então, nós entendemos aqui que o medo produz estresse. E o que produz o medo é a condenação. Isso mesmo. O que produz o medo é a condenação. Então,
Para eu viver uma vida abundante e livre de toda e qualquer condenação, eu preciso de algo. O que eu preciso? O que pode proporcionar a mim uma vida livre disso? Então, eu vou te dizer algo aqui que vai ser uma chave para você viver uma vida abundante diante de Deus. Sabe qual que é a chave? É você viver uma vida confiando no sangue de Jesus. Isso mesmo. Quando você crê no poder do sangue de Jesus, você vive uma vida completamente livre de toda condenação, de todo medo e, consequentemente, de todo estresse. Quando você crê que você já foi perdoado, justificado, redimido, e que uma vez que você foi justificado, redimido, agora você pode orar e as suas orações serão ouvidas diante de Deus, independente do que você fez, há perdão disponível para você. Você fala, pastor, como que isso pode afetar os meus negócios? Deixa eu te dizer algo, você só consegue prosperar se você está em paz. Você não prospera estressado. Você não vai ver nenhum estressado prosperando. Para você prosperar, você precisa estar em paz. E para você estar em paz, você precisa de viver uma vida livre de toda culpa e de toda condenação. Viver livre de toda culpa e condenação é uma chave extraordinária para você prosperar, para você desfrutar de abundância e de graça e de favor. Por isso, deixa eu te dizer algo, viva uma vida confiada no sangue de Jesus, na bondade de Deus, na graça do Senhor, e você vai ver e perceber o quanto que a sua vida irá ser revolucionada. Quanto você irá experimentar de uma vida abundante, cheia de vida, cheia de favor, mas você precisa de confiar no sangue de Jesus. Isso mesmo, você precisa de confiar que você foi perdoado, que você foi justificado e que o seu pecado, ele já não mais será imputado a você, porque ele já foi imputado a Cristo na cruz. E agora você pode viver uma vida completamente livre e abundante diante de Deus. Consegue me compreender? Agora, para você viver uma vida livre e abundante diante do Senhor, você precisa de crer no poder da graça de Deus e do sangue de Jesus. Nós temos alguma participação aqui, tem muita gente pedindo pra gente orar, ok? Então, eu vou orar aqui depois. Tem uma irmã pedindo oração aqui, porque ela teve síndrome do pânico e o medo tomou conta dela, e ela pede oração. Nós vamos estar orando por ela. Deus vai mover na sua vida de uma maneira especial, né? O medo, ele produz isso. Todos esses sintomas, esses sentimentos, são sentimentos que antes era desconhecido, mas agora Deus, ele quer mover de uma maneira milagrosa sobre a sua vida e remover da sua vida todo esse peso, toda essa condenação, todo esse sentimento de desqualificação, ok? Deus, ele vai mover. E também tem uma irmã aqui pedindo oração, ela está precisando de emprego e ela está ansiosa. Não fique ansiosa, você vai arrumar emprego, descanse. Outra coisa, pessoa ansiosa, ela não vai conseguir ter paz para fazer bons negócios. Então você precisa de quê? Entrar no descanso. Você só entra no descanso quando você aplica fé em crer que Deus está cuidando de você. Deus, ele está te suprindo. Deus, ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Se não for essa porta que Deus vai abrir outra. Mas você não vai ficar desamparado. Consegue me compreender? Precisamos nos apegar a essa verdade. E eu queria que nesse momento, você, ouvinte da Vinha FM, que está nos acompanhando aqui agora, ao vivo, quero orar por você, liberar uma palavra de oração, aonde você vai se sentir completamente renovado, alimentado e revigorado para viver uma vida livre de toda culpa e condenação. Se apegue ao perdão de Deus. Deus, ele já liberou o seu favor e o seu perdão de uma maneira abundante sobre a sua vida. Por isso eu quero nessa manhã orar por você e liberar a graça do Senhor sobre a sua vida. Viva uma vida debaixo da bondade de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Amém? Você crê nisso? Se você ainda não nos segue nas redes sociais, meu Instagram e o meu YouTube é PR André Francisco. Me siga nessas redes sociais e seja alimentado com muita palavra da graça, com muita abundância de vida que Deus tem proporcionado para você. Quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos aonde você está, se você pode. Pai, eu quero orar, abençoando cada ouvinte da Vinha FM nessa manhã. Quero declarar que a graça do Senhor, favor abundante dos céus, é liberado sobre os seus filhos.
Ó Deus, e quero profetizar que eles viverão sim uma vida abundante, cheia de vida, cheia de graça, cheia de bondade. Ó Deus, remova toda condenação, todo sentimento de culpa, todo sentimento de reprovação. Tire da vida dos seus filhos essa sensação de que a vida não irá dar certo. E declaro sobre eles, ó Deus, uma vida abundante, cheia de favor, cheia de graça, cheia de vida e cheia de expectativa de coisas boas. O Senhor é poderoso para mover de uma maneira sobrenatural e surpreender os teus filhos, ó Deus, com milagres e favor abundante da parte dos céus. Eu declaro favor, eu declaro a bênção, eu declaro a glória do Senhor sobre os teus filhos nessa manhã, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você e segunda-feira que vem nós temos mais graça para prosperar, para abençoar a sua semana.